Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Enquanto as nossas crianças estão saindo, aproveitamos para, mais uma vez, recebê-los com muita alegria nessa manhã, onde nós celebramos esse culto devido ao nosso Deus, onde também participaremos da ceia do Senhor, cumprimentando mais uma vez aqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo, e dizer do nosso privilégio, da nossa alegria, e junto com os irmãos, no dia do Senhor, buscar o nosso Deus. Nós vamos continuar a série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios. Dessa feita, o foco será do verso 4 até 10 do capítulo 2, mas nós vamos ler do verso 1 para não perdermos o quadro de referência, o quadro maior. E também porque essa parte que nós vamos focar nessa manhã, ela é jogada em relevo ou em contraste com os 3 versículos primeiros. Então, a importância de ler o conjunto. Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, diante da Tua palavra, nós nos curvamos humildes e reconhecidos da nossa subjetividade, da limitação da nossa capacidade de compreensão e de apreensão espiritual. Por isso precisamos da iluminação do Espírito Santo, que ilumine os olhos do nosso entendimento, para vermos as riquezas do Teu plano de redenção. Pedimos que o Senhor nos guie e nos conduza pelo texto, para entendermos o seu significado e aplicarmos a nossa vida. Fala ao coração de cada pessoa, ó Deus, que está aqui nessa manhã e que nos acompanha também através da transmissão, que Tua palavra seja poderosamente usada em cada vida, de acordo com a necessidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no início desse capítulo, o apóstolo Paulo havia relembrado os seus leitores de Éfeso e de outras igrejas, lembrando que essa carta era uma carta circular, era para ser lida não somente em Éfeso, mas em outras igrejas também. Paulo, no início do capítulo 2, lembra a seus leitores o estado em que eles se encontravam diante de Deus quando receberam vida espiritual mediante a pregação do Evangelho. Paulo esteve na cidade de Éfeso para pregar o Evangelho durante uma de suas viagens missionárias. E a cidade de Éfeso era conhecida por ser um centro de bruxaria. A Diana dos Efésios, a deusa Diana, era adorada em toda a Ásia Menor, mas a Diana dos Efésios era considerada a rainha dos deuses e a senhora suprema dos deuses do submundo. E, curiosamente, já mencionei isso, só lembrar os irmãos, em 1950 e poucos, uma grande descoberta arqueológica foi feita no norte do Egito, numa cidade chamada Nag Hammadi. Descobriu-se uma biblioteca de escritos gregos datando do século II, onde tinha muita coisa do gnosticismo, muitas cartas, correspondência que era trocada nas pessoas. Essa descoberta foi tão importante
Até aquela altura se pensava que o grego em que foi escrito o Novo Testamento só existia no Novo Testamento, porque não tinha paralelos na literatura antiga. Tinha o grego clássico, tinha o grego da Septuaginta, que era o grego da tradução da Bíblia hebraica, mas achavam que o grego do Novo Testamento era o grego sagrado que tinha sido criado por Deus para transmitir a mensagem do Novo Testamento, já que ninguém tinha paralelo, até descobrirem uma biblioteca com correspondência, livros datando do século II, que era exatamente o mesmo grego do Novo Testamento. Daí ele passou a ser chamado de grego koiné, ou grego comum. E no meio dessa vasta literatura, encontraram, surpresa, os papiros mágicos de Éfeso. Eram poções e encantamentos que eram feitos na cidade de Éfeso, com vistas à prosperidade, mal olhado, olho gordo, encontrar um namorado, encontrar um marido. Essas poções, esses encantamentos que o pessoal que não conhece a verdade costuma fazer. Na cidade de Éfeso havia uma escola de bruxaria. Agora a gente pode entender, porque quando Paulo pregou lá, o texto de Atos nos diz que muitos dos efésios vieram publicamente confessando suas obras e eles queimaram livros e livros de bruxaria em praça pública, sendo inclusive um valor muito elevado, segundo aqui nos conta o livro de Atos. Então, durante muitos anos, o pessoal lia aquele texto e achava que era invenção do livro de Atos, até a arqueologia comprovar a existência de uma escola de bruxas lá, de feitiçaria, na cidade de Éfeso, que produzia os famosos papiros mágicos, não é? Na cidade de Éfeso. Os efésios, então, eles adoravam o poder, eles praticavam magia, eram idólatras e, consequentemente, sem ter o temor de Deus, eles viviam uma vida de imoralidade, como também toda aquela cultura greco-romana daquela época. E é exatamente isso que Paulo faz no início do capítulo 2, lembrar aos efésios, agora convertidos pela pregação do Evangelho. Paulo esteve lá, pregou o Evangelho, um grande avivamento espiritual aconteceu, centenas de efésios se converteram. Paulo, ao escrever essa carta, alguns anos depois, ele diz: lembra como vocês viviam e quem vocês eram quando o Evangelho chegou até vocês. E naquela descrição que nós vimos no domingo, na última vez em que pregamos, Paulo diz 5 coisas a respeito do estado deles. Eles estavam mortos nos seus delitos e pecados, eles eram escravos e seguiam inexoravelmente o mundo e os pensamentos carnais, eles eram, Satanás e os demônios atuavam neles, eles eram filhos da desobediência e, por fim, eles eram filhos da ira, estavam debaixo da ira de Deus. O quadro que Paulo pinta aqui é um quadro de total desespero, é uma situação irremediável. Os efésios, apesar de toda a religiosidade, apesar de toda a cultura grega, apesar de todo o fanismo e o triunfalismo que marcava a perspectiva humana daquela época, diante de Deus a realidade era outra. Eles estavam mortos, eles eram acorrentados ao pecado, acorrentados ao mundo. O diabo atuava e operava neles, oprimindo, cegando, levando ao erro. E por isso eles eram filhos desobedientes que estavam destinados a sofrer a ira eterna. Com esse quadro, Paulo quer dizer, ele queria destacar algumas coisas. Primeiro, somente um poder absoluto poderia tirá-los daquela situação, uma vez que eles não poderiam salvar-se a si mesmos. Eles não poderiam sair daquela situação, nem quebrar os grilhões da sua escravidão espiritual, a partir dos seus méritos, da sua fé, do seu esforço. Não havia nada neles que lhes possibilitasse uma libertação daqueles poderes que os dominavam, do curso desse mundo e da atuação de Satanás e dos seus anjos. Somente um poder igual ao poder que criou o mundo do nada poderia reverter aquela situação. Somente um poder que fosse capaz de dar vida a mortos poderia tirá-los daquela situação. Somente um poder do tipo que atuou em Jesus Cristo, tirando Jesus Cristo da sepultura ao 3º dia e ressuscitando imortal, incorruptível, para a vida eterna,
somente um poder desse tipo poderia resolver a situação dos efésios. E é exatamente esse poder de Deus que interferiu na história dos efésios e que Paulo descreve aqui. Foi o grande poder de Deus, o mesmo poder que criou o mundo do nada, o mesmo poder que tirou Jesus de entre os mortos, é o mesmo poder que entrou na história deles e mudou drasticamente a situação em que eles se encontravam. E é essa mudança feita pelo poder de Deus que Paulo descreve nos versos 4 até 10, que são o objeto da nossa exposição nessa manhã. Aqui o apóstolo Paulo fala de como Deus interferiu naquela situação perdida, a situação para a qual não havia situação, e pela sua graça, pela sua misericórdia, seu grande poder reverteu aquela situação. O que Paulo vai descrever aqui, ele vai escrevendo para os efésios. Mas o que ele diz dos efésios é verdade de todo cristão em 2000 anos da história. Toda pessoa, todo aquele que hoje é crente em Jesus Cristo, ele tem que estar consciente de que ele só pode crer, que ele só foi perdoado, que ele só foi regenerado, ele só foi aceito por Deus, porque esse poder absoluto agiu na sua vida mediante o Evangelho. Nada menos do que isso foi necessário para que você hoje possa entender, ver e compreender o Evangelho. Nada menos do que o mesmo poder que um dia disse, haja luz, e houve luz. É a descrição que Paulo vai colocar aqui. E a minha expectativa nessa manhã é que ao expormos esse texto, nós vejamos a riqueza da graça de Deus, da sua misericórdia, do seu eterno poder e da compaixão dele e do propósito dele para conosco, para que nós sejamos consolados, confirmados. Se alguém tem dúvida, que essa dúvida seja esclarecida com respeito ao relacionamento com Deus, enfim, para que nós possamos participar da ceia do Senhor com um coração grato e convencido do que é que Deus de fato fez por nós. Vamos começar então com a intervenção de Deus na história dos Efésios, que é indicada aí no verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, continua no verso 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O verso 4, ele aponta ou marca o momento em que Deus interveio naquela situação. É o momento em que o apóstolo Paulo chega em Éfeso para anunciar a eles o pecado deles de idolatria e anunciar que em Cristo Jesus Deus oferece plena e completa salvação. Essas duas palavras do início do verso 4, mas Deus, para mim são as palavras mais importantes de toda essa passagem, porque elas indicam o momento em que Deus fez alguma coisa. Versos 1, 2 e 3, eles estavam mortos, escravos, indo para o inferno, filhos da desobediência. Verso 4, mas, apesar de toda essa situação, Deus, não foi mas você, mas Deus fez alguma coisa, não a Diana dos Efésios, não os ídolos, não você com sua vontade ou com o seu querer e seu arbítrio, alguma coisa. Deus fez alguma coisa. Esse mas Deus, ele marca esse momento da narrativa aqui, em que o quadro é transformado, em que a situação é mudada pela interferência do grande poder de Deus. Sinaliza a intervenção do Todo-Poderoso na história de crise da humanidade. Mas Deus significa que Deus não ficou indiferente diante do estado de morte, condenação, escravidão em que a humanidade se encontrava. Mas Deus significa que Ele fez alguma coisa. E entendamos bem, Ele não tinha obrigação de fazer absolutamente nada. Porque, de acordo com o texto que nós vimos, de 1 a 3, na última vez que nós expusemos, a situação do homem é devida aos seus delitos e ofensas. Eles são chamados de filhos desobedientes. Então, a situação de morte, condenação, escravidão é atribuída a eles. Nunca na Bíblia a soberania de Deus e o plano eterno que Ele concebeu antes da criação do mundo,
anula a responsabilidade do homem. Paulo coloca aqui a responsabilidade pela culpa e pela condenação na porta dos Efésios, dizendo: a responsabilidade é de vocês, é por conta dos seus delitos e das suas ofensas e da sua desobediência que vocês estão mortos, que vocês são escravos, que vocês estão debaixo da ira de Deus. Ou seja, Deus é quem é o ofendido nessa história. Ele não tem a obrigação de fazer absolutamente nada. Mas Deus poderia não ter aqui na Bíblia. Deus simplesmente deixou que nós recebêssemos a justa recompensa pela nossa desobediência. Deus poderia ter deixado a humanidade caminhar na sua desobediência, e ele seria perfeitamente justo. Injusto seria Deus se alguém tivesse o direito de ser salvo, alguém tivesse direito ao perdão e à salvação, e Deus se negasse em dar. Mas não é esse o quadro que a Bíblia pinta da raça humana. Não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus não deve nada a ninguém. Ele não lhe deve perdão, ele não lhe deve redenção, ele não lhe deve salvação, ele não lhe deve aceitação, ele não lhe deve nem amor, nada. O soberano, todo-poderoso, deve a nós, criaturas caídas e rebeladas. Nada. Se Deus fosse dar o que nós merecemos, a Bíblia é muito clara. Se Deus fosse usar de justiça para conosco, todos nós seríamos condenados, estaríamos perdidos ao inferno eterno, ao tormento eterno, por conta dos nossos pecados. Mas Deus não agiu conosco em justiça, nesse sentido, dando o que nós merecemos. Mas Deus aponta exatamente para um ato de misericórdia, de interferência, em que esse Deus, sendo o que Ele é, age para oferecer perdão e salvação à raça humana em Cristo Jesus, e aqui em particular aos Efésios. Paulo dá 3 razões para o mas Deus, 3 razões para a interferência de Deus. Lembrando, ele não tinha que fazer nada. Por que é que ele fez? Primeiro, porque ele é rico em misericórdia. Verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Misericórdia é exatamente não nos tratar com justiça. Então nunca peça a Deus: Deus, eu só quero que o Senhor seja justo comigo. Não faça isso. A única coisa que você pode pedir a Deus é misericórdia. Deus, tenha misericórdia de mim. Misericórdia é a disposição de tratar pecadores como se pecadores não fossem. É a disposição de relevar a pena, de não aplicar a justiça em pecadores condenados e apenados. Exatamente isso o que Deus fez. Eu sei que já contei essa história umas 30 vezes, vocês estão careca de ouvir, não todos, né, mas vocês estão cansados de ouvir, mas eu vou contar de novo essa história, porque eu não me lembro de uma história melhor para ilustrar a misericórdia de Deus do que essa experiência que eu vou contar. Eu fui criado aqui na igreja, né, na época era na igreja do Kaiser Mariano, e me desviei aos 16, 17 anos de idade, né, fui para o mundo juntamente com vários outros filhos de crentes também. Deus teve misericórdia de mim e me alcançou quando eu tinha 23 anos. E na época eu tinha namorado uma moça da igreja batista e eu fui para a igreja batista. Né? Me desviei da igreja presbiteriana, fui para a igreja batista. Eu me lembro bem que eu tinha problemas com essa doutrina da predestinação. Fui brigar com o meu pastor, doutor Israel Gueiros. Fui dizer: doutor Israel, você sabe por que é que eu me desviei da igreja, o senhor nunca foi atrás de mim? Aí ele disse: por quê? Eu disse: não, é porque esse negócio de predestinação, o senhor acreditava em predestinação, por isso que o senhor nunca fez nada. Ele olhou para mim e disse: eu não estava certo? Lá estava eu, contra fatos, não há argumentos. Bom, para resumir uma longa história, eu fui pregar o evangelho lá no interior doutor Israel me mandou para pregar o evangelho lá no interior aqui de Pernambuco, numa cidade chamada Gamileira, onde tinha um trabalho da igreja, na época fundamentalista, que estava se encerrando, fechando. E eu fui solteiro, né? Não tinha conhecido a Minca ainda, e alugamos um sobrado em frente à igreja. A igreja era na praça. Aí, do outro lado da praça, tinha um sobrado em cima de um bar. Imagina o meu sofrimento toda noite, sexta-feira, né? A cantoria que tinha lá, mas era o que tinha, aluguei lá.
E então, solteiro, fazia a minha própria comida, tal, arrumei direitinho um apartamento, tinha uma despensa onde eu coloquei de um lado a minha biblioteca e de outro lado os víveres. Feijão, arroz, macarrão, aquelas coisas todas. Aí uma noite eu acordo com barulho de rato na despensa. Então toda dona de casa sabe que é horrível, né, isso aí, não é? Então acendi a luz, fui lá, não vi rato nenhum. Mas achei a prova do crime. Ele tinha comido já, não me lembro agora, um saco, começou a entrar num saco de arroz, farinha, não sei o que era. Rapaz, um rato na cozinha. Então fui no mercado no outro dia, comprei uma ratoeira, botei o queijo lá, deixei lá. No dia seguinte fui ver, o queijo foi embora, a ratoeira não disparou. Rapaz, de novo fiz a mesma. Eu sei que essa novela durou mais ou menos uma semana e eu já não dormia, né? E pior, o rato começou a roer meu livro. Eu disse, agora é pessoal, agora é guerra. Pode roer minha comida, mas meus livros de teologia não. E a coisa já tinha ficado assim, pessoal mesmo, né? Eu já tinha imaginado assim, de que maneiras eu iria matar aquele rato, ou torturá-lo, pegá-lo, né? Eu odiava aquele rato. Aí o pessoal de Gamileira um dia disse, pastor, esse rato é uma catita, é um ratinho pequenininho assim, que vive aqui nas plantações de cana. Com essa ratoeira você não pega ele não, ele é muito rápido. Tem que ser uma ratoeira menorzinha, existe específica para isso. Eu me lembro onde foi que eu comprei essa ratoeira pequenininha, armei e fiquei esperando. Aí quando deu para lá de meia-noite, pá! Eu digo, agora. Gente, os planos que eu tinha feito para esse rato, eu não vou nem contar. Liguei a luz da despensa, lá está o meliante. Ele era tão rápido que ele foi pego pela pata traseira. Estava vivinho, mas preso na ratoeira pela pata traseira. Aí eu levantei aquele rato assim. Gente, o rato olhou para mim. Naquele instante, meu coração se comoveu com a situação do rato. Todos os planos de ódio foram embora e eu abri a ratoeira e deixei o rato embora. Sabe qual é o nome disso? Misericórdia. Misericórdia. É exatamente isso que Deus fez conosco. Deus sendo rico em misericórdia. Nós somos apanhados com a boca na botija, somos culpados, não temos defesa nenhuma, prova do crime está lá, estamos condenados, Deus tem todo o direito de nos destruir, mas Ele simplesmente abriu a ratoeira e nos deixou livres. Isso é que é ser rico em misericórdia. Segunda coisa que Paulo apresenta aqui, pelas quais Deus interveio, mais Deus, porque Ele é rico em misericórdia. Segundo, porque Ele nos amou com grande amor, ainda no verso 4, final do verso 4, por causa do grande amor com que nos amou. A Bíblia diz que Deus ama o mundo, e de fato, como Criador do universo, como Criador da raça humana, Deus tem boa vontade, Ele tem amor por toda a sua criação. A Bíblia diz que Ele faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos e sua chuva caia sobre quem é ímpio e quem não é ímpio. Deus abençoa com bênçãos materiais, com virtudes, com livramentos, a raça humana toda, independentemente se as pessoas acreditam nele ou não. Então, há um amor de Deus como Criador por toda a humanidade. E há vários textos na Bíblia que falam a respeito do amor de Deus pelo mundo. Mas existe um amor com o qual Deus amou somente os seus eleitos, que são mencionados aqui no capítulo 1, que antes de haver mundo, Deus escolheu para si aqueles que Ele quis e os predestinou para serem seus. Estes Deus amou com amor salvador. Esse amor salvador, ou graça salvadora, é o termo que a gente usa em teologia, é dada somente aos eleitos. É esse amor que Paulo está falando aqui, por causa do grande amor com que nos amou. Quando ele diz nos, é ele, Paulo, e os efésios crentes a quem ele está escolhendo. Deus não amou o mundo todo com esse amor. Ele amou, esse grande amor, é o amor com que ele amou os seus eleitos, e por causa do qual ele exerceu misericórdia, intervindo na situação da humanidade.
Então, esse grande amor de Deus por nós é a causa do mas Deus, dele ter interferido. E terceiro ponto que Paulo coloca aqui, para destacar essa interferência de Deus, é quando ele diz ainda, ele repete no verso 5, e estando nós mortos em nossos delitos. Nós estávamos mortos em nossos delitos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou. As 3 razões pelas quais Deus fez alguma coisa. Ele não precisava, ele não tinha necessidade, mas por conta de que ele é rico em misericórdia, por conta do grande amor com que ele amou o seu povo eleito antes da fundação do mundo. E estando nós mortos, porque antes do eleito receber vida, ele está morto nas suas ofensas e pecados, como todos os demais, não tem diferença. Antes de ser convertido pelo poder do Espírito Santo, o eleito é igual a qualquer outra pessoa. Mas aí, por conta do grande amor, Deus interferiu. E aí, Paulo narra aqui o que é que o poder de Deus fez a favor dos seus queridos que ele amou e de quem ele teve misericórdia. 4 coisas do versos 5 e 6. Verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, primeiro, nos deu vida juntamente com Cristo. Aqui está o que o grande poder de Deus, baseado na sua misericórdia, fez para conosco, que estávamos mortos em nossos delitos e ofensas. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Isso aqui é muito importante para ressaltar, primeiro, que a salvação, ela é iniciada por Deus. A salvação não começa quando você decide aceitar a oferta do Evangelho ou acreditar na pregação do Evangelho, porque sem que Deus haja antes, você nunca vai querer, você nunca vai se mover e nunca você vai decidir, porque você está morto espiritualmente. Então, Deus primeiro dá vida, Deus ressuscita, Deus regenera. Na ordem da salvação, de acordo com o nosso entendimento reformado, a regeneração vem antes da fé. Deus primeiro regenera você, Deus lhe dá vida, e só então você pode crer, e só então você se arrepende, só então você se converte, porque antes você está morto. Deus primeiro tem que ressuscitar você para que você possa entender, ver, crer, mudar, se arrepender, abandonar, renunciar e abraçar Jesus como seu Senhor e Salvador. Estando nós mortos, Ele nos deu vida. Da outra perspectiva, a fé vem antes do novo nascimento. Você crê e aí você nasce de novo. Ora, mas se você já é capaz de crer, para que nascer de novo? Se você já é capaz de crer, o novo nascimento, qual o significado? Então, na teologia reformada, o novo nascimento vem primeiro e a fé vem depois. Deus é que faz isso, Deus dá vida, Deus regenera, e aí então você crê. E com isso, Deus reverte aquela situação em que nós estávamos antes, de mortos em delitos e pecados, com a pregação do Evangelho, através da pregação do Evangelho, e agindo em consonância com a vontade humana, sem violar a vontade humana, mas atraindo, persuadindo, convencendo e chamando, Deus traz vida ao coração do pecador e o tira daquela situação de morte em que ele se encontrava. Segunda coisa que Paulo diz aqui, que esse é o poder de Deus, por isso que eu disse, é necessário um poder semelhante ao poder de ressuscitar mortos, porque é exatamente isso que Deus faz na conversão, Ele ressuscita mortos, porque você estava morto, mas Deus lhe deu vida, juntamente com Cristo, apontando qual a origem dessa vida e que tipo de vida. É uma vida que é a vida do Cristo ressurreto. Quando Cristo ressuscita dos mortos, aquele poder que o ressuscitou é o mesmo poder que Deus usa na sua conversão. Por isso ele diz, nos deu vida juntamente com Cristo. É o mesmo tipo de vida, é o mesmo tipo de operação, é necessário o mesmo tipo de poder para tirar você da morte espiritual e tornar você vivo para Deus. Estar vivo para Deus significa que você crê em Deus, significa que você crê no Senhor Jesus, significa agora que você sente que você tem um relacionamento com Deus, você é persuadido de que seus pecados foram perdoados, você lê a Bíblia e a Bíblia fala com você
Você ouve a pregação da palavra e a pregação da palavra é para você. Você ora e você percebe que Deus lhe ouve. Você peca e você tem convicção de que você fez uma coisa errada. Se você sente essas coisas, é uma prova de que você está vivo. Às vezes algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, eu acho que eu estou indo para o inferno. Eu disse, por quê? Porque eu estou me sentindo tão culpado dos meus pecados. Eu acho que Deus não vai me aceitar. Eu digo, meu irmão, essa é a prova de que você está vivo. Porque um morto, ele não tem consciência dos pecados que ele faz. Uma pessoa que está morta para Deus, ela comete aqueles pecados, mas ela não sente arrependimento, não sente culpa genuína e verdadeira. Ela não ouve a Deus, não vê a Deus, não entende Deus. Então, o fato de que você viu a glória de Deus, a santidade de Deus e o seu pecado, é uma prova de que você está vivo espiritualmente, e não o contrário. Conflitos espirituais, só quem está vivo sente. O morto não tem conflito espiritual nenhum, mas quem está vivo tem. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e Paulo já adianta um ponto aqui, no final do verso 5, que nós vamos ver no final, pela graça sois salvos. É a conclusão. Por que é pela graça? Porque eu estava morto quando Deus me deu vida. Logo, quem inicia a salvação, quem completa a salvação é Deus, não nós. Então, pela graça sois salvos. Segunda coisa, essa é a segunda coisa, pela graça sois salvos. Então, dar vida significa a mesma coisa de salvar. Na hora que Deus dá vida, nós nos arrependemos, nós cremos e Deus perdoa os nossos pecados e, portanto, nós somos salvos das consequências do pecado. Não estamos mais debaixo da sua ira e mais debaixo da sua condenação, porque nós somos salvos quando Deus graciosamente nos deu vida em Cristo Jesus. Terceira coisa que Paulo diz que Deus fez conosco, no verso 6, juntamente com Cristo, nos ressuscitou. É significativo que Paulo diz isso, que a conversão é semelhante a uma ressurreição. Porque antes, qual era o estado? Nós estávamos escravos do mundo, lembra lá? Efésios 2, de 1 a 3, escravos do mundo, escravos da carne, escravos do pensamento, escravos do príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Situação de completa escravidão e servitude. Impotentes, amarrados, ligados, presos a esses poderes malignos, cósmicos, que nos amarravam à condenação e à condenação. Mas agora Deus vitoriosamente, triunfantemente nos ressuscita de entre os mortos, nos tira, Ele rompe as amarras da morte, da escuridão, das trevas, da condenação, Ele nos torna vivos em Cristo Jesus. Ele nos deu vida, Ele nos salvou e Ele nos ressuscitou espiritualmente daquela situação em que nós nos encontrávamos. Em quarto lugar, Paulo diz aqui, Ele nos assentou com Cristo nos lugares celestiais. Quando Cristo ressurgiu dos mortos, Ele subiu até os céus depois de 40 dias com seus discípulos e Ele se assentou à direita de Deus. Cristo tem hoje o mesmo corpo da sua ressurreição. Ele é Deus homem para todo sempre. Às vezes o cristão pensa que quando Cristo ascendeu aos céus, ele passou aquela primeira camada de nuvem, olhou para um lado para o outro, não tinha ninguém, ele jogou fora o corpo e Cristo é espírito hoje. Não, Cristo é Deus homem para todo sempre. Nós temos um homem assentado à direita de Deus. Nós temos um homem da nossa raça, semelhante a nós, assentado à direita de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É exatamente porque ele continua na sua natureza humana que ele pode ser o nosso mediador, o nosso intercessor e o nosso sumo sacerdote. Mas aqui que vem a boa notícia. Nós estamos sentados com ele porque ele é o nosso representante. Nós temos um homem assentado à direita de Deus. E ele é o cabeça dessa nova raça que Deus cria em Cristo Jesus. Ele é o nosso representante. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Os lugares celestiais aqui, a referência, Paulo está usando aqui uma linguagem tirada do ritual dos palácios. Na sala de recepção, o rei tinha o seu trono, a sala de audiências, e à sua direita ele tinha o trono do príncipe regente ou do seu filho, aquele que haveria de herdar o trono. Usando essa figura, Deus está sentado no trono do universo e Cristo Jesus está sentado ao seu lado.
Não foi isso que Estevão viu quando ele foi apedrejado? Ao morrer, ele disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do trono de Deus. Por que em pé? Jesus tinha ficado em pé para receber o seu servo que estava morrendo naquela hora. É o que a gente imagina. Mas Cristo está sentado à direita de Deus. E nós estamos sentados com Cristo à direita de Deus. O que é que isso significa? Tudo. Antes nós éramos filhos desobedientes e éramos filhos da ira. Agora nós somos filhos de Deus, assentados à direita dele em Cristo Jesus. Que mudança extraordinária o poder e a graça de Deus fizeram. Nos tirou da morte, da escravidão, da situação de filhos da ira, de filhos da desobediência, e agora nos deu vida, nos ressuscitou e nos assentou à direita de Deus Pai, com Jesus Cristo, o herdeiro de todas as coisas. É isso que o poder de Deus fez conosco. É isso que aconteceu na sua conversão, mesmo que você não sinta. Conversão é uma coisa que acontece de maneira diferente com diferentes pessoas. A minha esposa, eu acho que ela já nasceu crente, talvez até no ventre da mamãe ela já tinha se convertido. Ela não sabe o dia da conversão dela, mas eu sei que ela é convertida, isso eu tenho certeza. Eu sei exatamente o dia, a hora e o minuto da minha conversão. Outras pessoas têm experiências, outros cresceram na igreja e até onde eles se lembram, eles sempre foram crentes, sempre creram. Então, não é uma questão de você lembrar o dia ou a data da sua conversão. A Bíblia nunca exige isso. Mas você perceber isso, que você está vivo, que você foi liberto, que você tem acesso ao Pai, que você está sentado à direita dele em Cristo Jesus. Esta é a prova, porque nenhum de vocês se lembra do dia do seu nascimento, lembra? Mas você está vivo assim mesmo. Não é? Você está vivo assim mesmo. Mesmo que você não lembra o dia que você nasceu, mas você está vivo. Mesmo que a experiência de conversão ela não seja notória, marcante na vida das pessoas, mas os efeitos disso que Paulo está dizendo aqui têm que aparecer. Porque se você está vivo para Cristo, se você ressuscitou de entre os mortos através do poder de Deus, se você está sentado à direita de Deus, mediante o seu poder, então isso tem que fazer a diferença na sua vida. Você não pode ser como aqueles que andam mortos nas suas ofensas e pecados, tem que fazer uma diferença na sua vida. Caminhando para o final aqui, queridos, qual o propósito maior de Deus em agir de maneira tão poderosa e graciosa na vida do seu povo? Está aí nos versos 7 e 8. E nós vamos, na verdade, vamos até o verso 10 aí para encerrar. Paulo diz com muita clareza. Ele, depois de dizer que no verso 6, que juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ele diz no verso 7, o para aqui indica propósito, não é? Indica propósito. Qual é o propósito? Por que Deus fez isso? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar para as gerações futuras, por toda a eternidade, a sua misericórdia, a sua graça e a riqueza do seu perdão e do seu amor naqueles que ele resolveu salvar. Em poucas palavras, é isso que Paulo está dizendo aqui. Deus fez isso para que o mundo visse quão gracioso e misericordioso ele é, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, não é para com o mundo. Está vendo conosco aí? Conosco é Paulo e os seus leitores crentes, para mostrar a sua graça naqueles que são salvos. E você pergunta, e os que se perdem? Neles Deus vai mostrar a sua justiça. E aqui nós não podemos separar os atributos de Deus. Deus não somente é gracioso, misericordioso, mas Ele é santo, Ele é reto, Ele é justo. Você não pode escolher o tipo de Deus que você quer. Quando você enfatiza só que Deus é amor, você está fazendo um ídolo, porque Deus não é somente amor, Deus é justo. E quando você enfatiza só a justiça de Deus, é outro ídolo, não o Deus da Bíblia, porque Ele também é misericordioso. Nos que se salvam nos eleitos, Deus mostra a sua graça. Naqueles outros que Deus não quis contemplar, porque não tinha que, Ele revela a sua justiça e sua santidade. O propósito pelo qual Ele interferiu na raça humana, mas Deus foi para mostrar pela eternidade afora o quanto Ele é bom naqueles que se salvam. E de que maneira isso fica demonstrado? Verso 8, Paulo diz, como se alguém dissesse, mas Paulo, em que sentido a graça de Deus vai ficar demonstrada? Paulo diz no verso 8, porque, você não está percebendo? É porque pela graça
é que vocês são salvos. É pela graça de Deus, favor não merecido, que vocês são salvos, mediante a fé. E o isso aí se refere não somente à fé, que na gramática, esses pronomes demonstrativos, eles se referem ao antecedente mais próximo, né? E isso, a fé e toda a salvação, não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom aqui significa presente, alguma coisa que é dada gratuitamente. Então é por isso que eternamente a graça de Deus vai ser demonstrada, porque a salvação de fato é pela graça. A iniciativa é de Deus, foi Ele que deu o seu Filho, foi Ele que lhe chamou pelo Evangelho, foi Ele que regenerou, e até a fé com a qual você recebe o Evangelho, isso não vem de você, é um dom de Deus. Até a fé é um dom de Deus. Por isso que Paulo diz, eternamente a graça de Deus vai ficar revelada. E ele diz o contrário no verso 9, deixa muito claro, olha, não de obras para que ninguém se glorie. Se a salvação de alguma maneira, obra é a participação humana, participação meritória humana. Se de alguma forma nós participamos meritoriamente no processo da salvação, quando chegarmos no céu, nós vamos poder bater no peito e dizer aqui, eu estou aqui porque eu mereci, eu estou aqui porque eu escolhi, eu estou aqui porque eu tomei a decisão. Mas lá na glória o que vai haver são pessoas que se curvam diante do Cordeiro e jogam suas coroas de ouro aos pés dele, dizendo, digno és tu, porque com teu sangue tu comprastes para Deus pessoas de todas as raças, tribos, povos e nações. Não tem ninguém arrogante no céu, mas pecadores humildes que foram salvos pela graça e reconhecem que somente a graça e o favor de Deus são responsáveis pela sua salvação. Paulo termina aqui no verso 10, dizendo mais uma coisa, que eu creio fecha bem o assunto. Ele diz que nós somos salvos não pelas obras, mas também não sem elas. Aqui nós temos o equilíbrio necessário, porque alguém pode fazer uma inferência do que nós dissemos aqui, de que as obras não são importantes. Uma vez que a salvação não é pelas obras, os reformados têm a tendência de enfatizar a fé e esquecer a necessidade de obras. A gente não quer falar muito de obras, porque esse termo obra, caridade, ele foi apropriado, por exemplo, pelo Espiritismo, para significar caridade, ajuda aos pobres, abertura de orfanato, de asilo, de creche, e para o sinal pedir dinheiro para o orfanato e tudo mais. Então ficou associado obra com o Espiritismo, ou até mesmo com o catolicismo, e aí os protestantes não querem saber de boas obras. Eles vão para o outro lado, enfatiza só a questão da justificação pela fé, os 5 solas. Mas olha o que Paulo diz aqui. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A palavra feitura, no verso 10, é de onde vem a nossa palavra em português poema, em grego poema, é de onde vem poema, é uma obra de arte. Nós somos a obra de arte de Deus, na verdade, a obra mais bonita que Ele já fez. A igreja, que é o resultado disso aqui, é obra perfeita de Deus, mais do que todas as galáxias e os bilhões de planetas que existem em toda a criação, nada é mais perfeito. O poema, a obra-prima de Deus é exatamente a sua igreja, esse povo que Ele resgatou com tanta sabedoria, graça, misericórdia, compaixão e sacrifício. Nós somos poema de Deus, nós somos a sua obra-prima. Mas Ele nos criou como quem cria de nada um novo mundo, uma nova raça, essa é a palavra que está aqui. Ele nos criou para boas obras, para que nós praticássemos boas obras, que nós fizéssemos o bem, que nós amássemos o próximo, que nós andássemos nos caminhos de Deus. Por isso que você não precisa ter medo de crer na eleição e na predestinação, dizendo assim, se eu acreditar que eu sou eleito e sou predestinado, eu vou achar que eu não preciso fazer mais nada aqui. Não, não. Deus nos elegeu e Deus nos predestinou e Ele nos criou em Cristo Jesus para boas obras. Se você não entende isso, se você não tem boas obras, no sentido de que atos de obediência diante de Deus, você faz bem em questionar se é salvo. Porque a pessoa que nasceu de novo, foi regenerada, recebeu vida, ressuscitou dos mortos, está sentada à direita de Deus, tudo isso foi para que ele vivesse em boas obras. Vida santa, vida reta, fazendo o que é certo, sendo ético nos seus negócios, fazendo a vontade de Deus no seu namoro, no seu casamento, a maneira como você gasta seu dinheiro, tudo isso é boa obra na Bíblia.
Por isso que eu disse, tem que fazer uma mudança, tem que ter uma mudança na vida, se você foi de fato salvo pela graça. E Paulo termina dizendo que até essas obras foi Deus que preparou. Final do verso 10. Boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, para que não fique nem um pezinho para você dizer, eu tenho algum mérito. Porque até essas boas obras que você pratica, foi Deus que preparou para que você andasse nela. Quais são as conclusões disso aqui? Eu quero tirar algumas aplicações práticas. Talvez aqui nessa manhã tenha alguém que se sente indigno da vida eterna e de Deus. É o seu caso? Você se sente indigno da vida eterna e de Deus? Eu digo, faz muito bem de se sentir, porque você é mesmo. Você é de fato indigno do perdão de Deus e da graça de Deus. E eu vou lhe dizer, é exatamente assim também que eu me sinto. Se você se sente indigno do perdão de Deus e da graça de Deus, a boa notícia é de que é exatamente para pessoas assim que Deus estende a sua misericórdia. E nessa manhã você está convidado a se lançar nos braços desse Deus pela fé, confiante no amor e na misericórdia e no perdão dele, mas Deus sendo rico em misericórdia. Esse é o Deus que lhe chama, que lhe convida e que está disposto a perdoar você. Talvez aqui nessa manhã tenha alguém que se considere justo e tenta se justificar diante de Deus pela sua moralidade, se comparando com outros. Eu não sou tão ruim como o vizinho de lado que fica batendo na mulher. Eu não sou tão ruim como o meu colega lá de trabalho que é desonesto e rouba o patrão. Eu não sou como os demais homens, nem ainda como esse publicano que está aqui ao meu lado. A gente tenta se justificar diante de Deus. É tão sutil isso, é tão sutil tentar se justificar diante de Deus ou se comparar com outras pessoas, geralmente num tom de superioridade. Mas eu espero que nessa manhã você tenha ficado curado desse mal. Não é por nada em você, é pura graça. Esse poder extraordinário que atua na sua conversão, na mudança na sua vida, ela é pela graça e pela misericórdia desse Deus. Então arrependa-se disso, abandone a justiça própria e venha como pecador, com a mão aberta, estendida, pedindo, suplicando. Não queira justiça da parte de Deus, queira somente misericórdia e compaixão. Ou talvez você esteja aqui nessa manhã e com dúvidas sobre a sua salvação. Eu espero que tenha ficado claro aqui o que é uma pessoa salva, o que é uma pessoa eleita. Ela foi alcançada pelo Evangelho, ela reconhece o amor de Deus, ela tem consciência da sua indignidade, dos seus pecados. Ela passa por conflitos, conflito entre a sua natureza carnal e a nova natureza, a vida nova que Deus deu dentro dela. Espero que essa descrição aqui hoje pela manhã encoraje você a ter confiança e dizer, Deus, eu te agradeço, porque sim, eu entendo, Cristo morreu por mim, Ele me salvou dos meus pecados e eu quero viver para a Tua glória, quero viver para os Teus caminhos. E talvez aqui nessa manhã tenha pessoas que cresceram na igreja, como eu cresci, pessoas que foram educados desde criança na fé, mas que não têm obras, que talvez estejam confiando no fato de que foram batizadas, foram consagradas quando crianças, estão na igreja, nunca deixaram de ir para a igreja, nunca pularam a cerca para ir para o mundão. Mas a pergunta não é essa, a questão não é essa, a pergunta é, há boas obras, jovem, adolescente que está me escutando, há boas obras na sua vida? Há o desejo de fazer a vontade de Deus, de servir a Deus, de andar com Ele, porque é isso que vai de fato revelar o seu verdadeiro estado diante de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que nessa manhã nós possamos celebrar a ceia com alegria e gratidão no nosso coração. Ela que é o símbolo, a marca e o selo da nossa redenção em Cristo Jesus. Oremos. Ó Deus querido, que podemos dizer diante de tamanha graça, misericórdia e do extraordinário poder absoluto que o Senhor exerceu em nós, para nos livrar e nos redimir da escravidão, da morte, do pecado, da culpa, do diabo. Te damos graças porque livres em Cristo e assentados à Tua direita, nós podemos desfrutar de plena comunhão contigo e já ter um gostinho dos poderes do mundo vindouro, do novo céu e da nova terra onde habita a justiça. Agora pela manhã, quando celebramos a ceia, ó Deus, torna essas realidades mais sensíveis, perceptíveis e palpáveis para nós, para que nós nos alegremos no Senhor. Por amor de quem nós oramos. Amém.